O que deu errado hoje? Vou atrás do Coach Stone. A partir de agora, eu achei que não parecia com você. Você não teve sua energia habitual hoje. Procure o Coach Stone. Vá atrás do Coaster Star. O que mais poderia ser feito além de derrubar o Coaches Down? Em 2022, o Memphis Grizzlies se firmou como o time jovem mais promissor da liga, devido a jogadores de 21 e 22 anos. Eles conquistaram 56 vitórias, igualando o recorde da franquia em uma temporada. O céu era o limite para esse time jovem. Com o empolgante Ja Morant prestes ao estrelato, o defensor do ano Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane em rápida ascensão com números de All-Star. O mundo teve um vislumbre do futuro, e o futuro era o Memphis Grizzlies. Pelo menos era o que pensávamos, mas desde então sofreram vários reveses, muitos auto-infligidos. Enquanto a NBA via vários times jovens darem o salto para a relevância, com os Grizzlies aconteceu o oposto, já que o elenco que antes era promissor virou pó. Na verdade, o Oklahoma City Thunder é o time que todos achavam que os Grizzlies acabariam se tornando. Mas quando você olha para os Grizzlies agora, você se pergunta o que deu errado. Eles apareceram no cenário nacional há alguns anos, mas desmoronaram após várias suspensões de Ja Morant. Depois ele se recuperou e o time cresceu novamente. Agora estão à beira do colapso outra vez. Neste vídeo, vamos analisar em detalhes como o Memphis Grizzlies destruiu sua franquia por dentro. E agora eles estão lutando para encontrar seu lugar na liga mais uma vez. O ano da virada. No período pós-Grit and Grind em Memphis, eles foram muito metódicos quando se tratava do draft. Em 3 anos, selecionaram as 3 peças centrais do futuro, entre 2018 e 2020 todas se complementando. O carismático e imprevisível Ja Morant se encaixava com o equilibrado Jaren Jackson. Ele virou defensor titular e, para seu tamanho, um ótimo arremessador, sendo uma arma ofensiva completa. Sob a orientação de Taylor Jenkins, que terminou como vice-campeão do prêmio de técnico do ano. Ele foi elogiado por sua capacidade de desenvolver e se conectar com todos os jogadores jovens do time. Era um homem admirado e respeitado por todos do time. O resultado foi uma temporada milagrosa de destaque. O Memphis Grizzlies fechou o ano com o 5º melhor ataque e a 4ª melhor defesa da NBA, sendo um dos 2 únicos times no top 5 das 2 categorias, em ambos os lados da quadra. Eles também foram o time número 1 em rebotes da liga, com uma média de quase 50 rebotes por jogo, um número que ainda não foi igualado por nenhum time desde então. Isso sinalizava sua versatilidade, mas, mais importante ainda, seu elenco incrivelmente completo que dominava em muitos aspectos do jogo. Eles não tinham apenas um ataque empolgante, mas também uma defesa dura e resistente que lembrava as pessoas dos Grizzlies do Grit and Grind do passado. Essa defesa era um esforço coletivo liderado pelo seu defensor mais barulhento e notório, Dillon Brooks. Essa versão do Memphis Grizzlies tinha identidade, profundidade e confiança que faziam você amar ou odiar o time. Jovens e ousados, alguns os chamavam de arrogantes. Eventualmente perderam na segunda rodada dos playoffs para o experiente Warriors. A rivalidade entre esses times atingiu o auge, mas teve início há muito tempo. No jogo da temporada regular, o Grizzlies venceu, e Jaren Jackson Jr. tweetou: "Força em números", o próprio slogan do Warriors. Ele estava provocando eles. Mas alguns jogadores do Warriors, como Klay Thompson, não gostaram. Isso gerou animosidade entre esses 2 times. No geral, eu diria que foi um sucesso para o Grizzlies surgir do nada e se reconstruir tão rapidamente. Uma temporada com 56 vitórias não é pouca coisa. No entanto, o que inicialmente parecia um grande passo para um futuro ainda melhor, acabou se invertendo muito rapidamente. Arrogância sem limites. Os Grizzlies sempre se destacaram por sua sinceridade, de Ja Morant a Dillon Brooks e Desmond Bane. Eles desenvolveram a reputação de falar muito trash talk e até provocar os adversários perto do fim dos jogos. Às vezes, eles irritaram outras torcidas. Vários momentos que se destacaram foram quando Ja Morant foi perguntado sobre quais times poderiam desafiá-los no Oeste, ao que ele respondeu com uma frase simples: "Estou tranquilo no Oeste".
E quem pode esquecer quando Brooks provocou LeBron dizendo: "Não respeito ninguém até que façam 40 em mim." Então é 6 de Kaitsirietpon. Engraçado, depois, os Grizzlies perderam de 40 pontos para os Lakers no jogo 6 dos playoffs, encerrando sua temporada. E Brooks, claro, se recusou a falar com a imprensa depois. Falando em Brooks, ele abraçou o papel de vilão. Além das provocações, era um jogador tão físico que foi expulso várias vezes por faltas duras. A diretoria dos Grizzlies se cansou de suas atitudes e no fim do ano surgiu a notícia de que o time não o renovaria em nenhuma hipótese. A queda da franquia não se deveu apenas à arrogância, mas também aos problemas extracampo de Morant, que dominaram a temporada. Em março de 2023, ele foi suspenso por 8 jogos após aparecer em vídeo com uma arma de fogo em uma boate de Denver. Morant cumpriu a suspensão e fez a declaração padrão, pediu desculpas, prometeu mudar e não repetir aquele blá blá blá. Todos sabem que ele não falava sério. Como era de se esperar, 2 meses depois, em maio, Morant foi visto exibindo outra arma em um carro e acabou sendo punido de novo, dessa vez com uma suspensão de 25 jogos. Como o Memphis Grizzlies já estava fora dos playoffs, a suspensão seria cumprida no início da próxima temporada. Apesar das manchetes focarem nos incidentes com armas de Morant, esse nem foi o pior caso envolvendo J.A. Morant. Em 29 de janeiro, Morant e Andrew Nembhard discutiram e parecia uma briga comum, mas não era. Após o jogo, amigos de Morant foram ao ônibus dos Pacers e gritaram com eles por 15 minutos. Morant deixou a arena e entrou em um SUV com os amigos, os mesmos que xingaram os Pacers. Eles se aproximaram devagar dos ônibus dos Pacers em um SUV, enquanto um deles apontava um laser vermelho para eles. Se você entende o que é um laser vermelho, os Pacers viram isso como ameaça. Eles reclamaram ao escritório da NBA porque se sentiram ameaçados por Morant e seu grupo. A situação piorou tanto que Steven Adams, veterano do time, reuniu apenas os jogadores para discutir indisciplina e mau comportamento com adversários. Segundo relatos, Adams enfatizou que deveriam passar menos tempo saindo e mais tempo focados no jogo em si. Ele percebeu que o grupo jovem de jogadores não está tão comprometido quanto deveria. A temporada já estava prejudicada pelas confusões de Ja Morant. A suspensão de 25 jogos prejudicou mais seu time, pois significou que a próxima temporada também seria arruinada. O ano perdido. Com a suspensão de Morant, o time teve péssimo desempenho de 6-19 nos primeiros 25 jogos. Ele ficou fora, voltou e depois uma lesão no ombro encerrou sua temporada. Ele jogou só 9 partidas na temporada, tornando o ano perdido para os Grizzlies. Falando em lesões, Morant tem um histórico complicado delas. Alguns dizem que seu estilo imprudente explica por que nunca atuou em mais de 67 jogos por temporada. Não foi só com ele, lesões também afetam Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e os pivôs Brandon Clark e Steven Adams, que perderam toda a temporada após cirurgia no joelho. Como resultado, o time desmoronou. Eles fecharam com decepcionantes 27 vitórias e 55 derrotas e o time, antes orgulhoso e egoísta, ficou em silêncio pela primeira vez. No papel, os problemas deles pareciam fáceis de resolver. Talvez as lesões tenham sido uma infelicidade, mas o talento e o espírito competitivo ainda estavam lá. Pela primeira vez em anos, os Grizzlies, cheios de ego, jogavam querendo provar algo. Com o tempo, porém, a situação mudou na Conferência Oeste. Times em ascensão como Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks, liderados por jovens superestrelas, tornaram-se o centro das atenções. Enquanto isso, no Memphis Grizzlies, ninguém tinha mais fé neles. Pela primeira vez, o Memphis Grizzlies tinha algo a provar. Como azarões, ninguém sabia o que esperar. Eles podem vencer 25 ou 55 jogos, e nenhum resultado seria surpreendente. Acontece que o Memphis Grizzlies ressurgiu das sombras e mais uma vez se estabeleceu como uma força dominante no Oeste. Eles ficaram entre os 4 primeiros quase toda a temporada, mas caíram no fim. Mesmo assim, houve progresso. Ja Morant mudou seu estilo de jogo, ficou menos arriscado e, por isso, suas enterradas diminuíram muito. Desmond Bane assumiu um papel muito maior durante a ausência de Morant e Jaren Jackson se desenvolveu como um pontuador completo, além de sua habilidade defensiva.
Após a saída de Steven Adams, os Grizzlies escolheram Zach Edey no draft para substituir seu rebote e força. Os Grizzlies estavam de volta. Eles não só retornaram aos playoffs, mas também reconstruíram sua imagem de forma positiva. Eles se tornaram os azarões, desesperados e lutando para recuperar um lugar que já conheceram. A campanha deles nos playoffs de 2025 acabou cedo. O que aprenderam com isso? Desperdiçar uma vantagem de 30 pontos é péssimo, e Ja Morant ainda teve outra lesão. Isso também não é bom, e talvez demitir o técnico 2 semanas antes do início dos playoffs, isso também não parece uma boa ideia. Jenkins esteve com o time em todos os momentos, e é raro um técnico ter um relacionamento tão bom com os jogadores como ele. Aparentemente, ele foi demitido por desentendimentos com a diretoria sobre a filosofia do time. Talvez algo relacionado ao estilo de jogo deles, não sei. Seja o que for, isso surpreendeu os jogadores, que só tinham elogios para ele. Apesar do retorno devido a suspensões e lesões, eles nunca tiveram o mesmo entrosamento de outras equipes. É óbvio que eles ainda estavam um passo abaixo das outras equipes do Oeste, e desde então, a conferência ficou ainda mais forte. Ao trocar Desmond Bane, os Grizzlies sinalizaram ao time que vão reformular o elenco agressivamente. O que chamou atenção foi o que receberam em troca por ele. 4 escolhas de primeira rodada sugerem que os Grizzlies estão prestes a desmontar o elenco e seguir em frente. O gerente-geral Zach Kleiman olhou para esse elenco e percebeu que os jogadores chegaram ao seu limite. Eles não têm chance de disputar o título hoje em dia. Provavelmente, ele está certo. Com Morant e Jackson, muito provavelmente no auge de suas carreiras, a diretoria está de olho no futuro. Isso criou um ambiente delicado em Memphis, com um início ruim de temporada, e ruim é pouco para descrever. É o pior início de temporada de qualquer jogador supostamente nível All-Star. E qual a melhor maneira de lidar com isso do que jogar toda a sua comissão técnica na fogueira? Dias depois, perguntaram se ele recuperou a alegria de jogar basquete, e ele apenas respondeu, não. Sem contar que Morant foi suspenso mais uma vez quando o técnico Thomas Izalo pediu para ele ser mais líder e ele simplesmente o ignorou. De uma perspectiva externa, há muitos problemas, muitas divisões dentro do vestiário que giram em torno de Morant. Chegou a um ponto em que não vale mais a pena mantê-lo. Poxa, os Grizzlies o colocaram em rumores de troca, mas seu mercado está bem baixo. Não é o comportamento dele que afasta os outros times, e sim o fato de sua produção em quadra não melhorar há anos. Seu arremesso de 3 pontos ainda não existe e, mais cauteloso para evitar lesões, ele arrisca menos arremessos do que antes. Claro, com todas as lesões que teve ao longo dos anos, ele perdeu uma parte significativa do seu atleticismo, aquele primeiro passo explosivo que ele tinha já não é tão rápido assim. Se ele não tiver isso e continuar brigando com a organização, só vejo como solução uma troca. Os Grizzlies questionam se ainda vale a pena montar o time ao redor dele, considerando apenas o talento. O colapso dos Grizzlies já era esperado há anos, resultado de um acúmulo de 3 ou 4 temporadas. E assim como a ascensão repentina deles aos holofotes, eles caíram tão rápido quanto. O que parecia uma nova era promissora virou um time prestes a explodir tudo e recomeçar do zero. A troca de Desmond Bane foi o primeiro dominó a cair. O que será o próximo? Enfim, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Comentem o que acham de Ja Morant e dos Grizzlies. Onde vocês acham que o rumo desse time vai estar no futuro próximo? E, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!